Vamos falar de mais um assunto aqui no nosso Morning Show. Em entrevista exclusiva ao jornal Folha de São Paulo, o escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo falou bastante sobre política, Vini. Quais são aí os melhores e também os piores trechos dessa conversa? Aliás, de cara, me chamou a atenção, Vini, lendo a entrevista, que a entrevista foi feita por escrito. O que, de um lado, beneficia o Veríssimo, que todo mundo sabe, escreve muito bem, domina a arte da escrita, mas, por outro lado, também, creio que perde um pouco da espontaneidade, daquela coisa do gestual, talvez, às vezes, sim, da resposta improvisada. Isso. Diga lá. Ele não é o mestre do improviso, o Veríssimo. Obviamente que por escrito você tem um tempo maior, né, para pensar também, para elaborar um pouco a resposta. E acho que por isso que as respostas dele foram tão boas nessa entrevista aqui, mas boas para alguns, não tão boas para outros, como você falou, né? No mundo tão polarizado que a gente tem hoje, vai ter muita gente que vai gostar e muita gente que não vai gostar dessa entrevista do Veríssimo para a Folha. Ele que já tem 83 anos, Silvio, muito conhecido aí, pelos seus livros, seus artigos, suas crônicas, mas também, obviamente, pelos seus textos políticos, né, que nos últimos anos têm repercutido ainda mais, e ele é um grande crítico do governo atual. E ele até comenta dentro dessa entrevista à Folha, Silvio, que essa repercussão maior aos seus textos políticos se deve a uma eleição que se deu por meio de um candidato improvável, no caso, então, o presidente Jair Bolsonaro, que acabou energizando um pouco aí este meio político e fez entender que se alguém como Bolsonaro chegou à presidência, tudo pode acontecer. E uma das obras mais conhecidas do Veríssimo é o Analista de Bagé, né, que conta a história de um psicanalista gaúcho grosseirão, né, que traz ali um pouco dos traços, trejeitos, características típicas aí de alguém, né, que nasce no Rio Grande do Sul. E essa personalidade dele contrasta bastante com a profissão, né, de psicanalista, e acaba promovendo aí boas histórias, né, histórias engraçadas, situações divertidas. E aí, quando perguntado para o Veríssimo nessa entrevista como que o Bolsonaro seria recebido pelo Analista de Bagé, ele falou, para a surpresa de muitos, que ele seria recebido com um joelhaço. Seria recebido com um joelhaço para a inveja de muita gente, ele até complementou. E de que o tratamento que o Analista de Bagé recomendaria aos erros do Bolsonaro, apontadas em muitas críticas aí do Veríssimo, envolveria águas, lobotomias e talvez uma nova eleição. Só que séria dessa vez, disse o Luiz Fernando Veríssimo. Depois ele trouxe também um paralelo ali com o seu mundo da ficção, falando que o Bolsonaro e os seus ministros são claramente figuras do realismo mágico, porém reais. E que grupos que não sonhavam com o sucesso político, quase sempre de extrema direita, acabaram chegando aí ao poder pela via eleitoral em várias partes do mundo. E por falar em espectro político, talvez aí o ponto mais polêmico dessa entrevista do Veríssimo, que é uma pessoa também declaradamente de esquerda, é que ele fala que não entende como que uma pessoa que enxerga o país à sua volta, vive as desigualdades e sabe as causas da miséria, pode não ser uma pessoa de esquerda. Segundo ele, não é uma opção, e sim uma decorrência. Eu confesso que eu não consegui entender a resposta do Veríssimo. Não sei se o Adriles vai me ajudar a compreender. Eu não consegui entender. Como você disse, o Veríssimo, ele é militante da esquerda, ele é simpatizante da esquerda, ele não esconde isso. Para além das críticas ao governo Jair Bolsonaro, ele sempre apoiou, mesmo durante os principais escândalos aí de corrupção, o Mensalão, o Petrolão e outros escândalos de dimensões estratosféricas, meu caro Adriles, ele continuou fiel à esquerda. Mas essa resposta em si eu não consegui entender. Você me ajuda? Isso chama-se auto-hipnose, auto-lavagem cerebral. O Veríssimo é um sujeito brilhante, compõe personagens, livros, crônicas maravilhosas. Mas quando ele fala de política,
isso aqui é uma coisa paradoxal. Ele usa seu brilhantismo para ilustrar a sua ignorância calculada sobre o princípio do que ele vem achar o que é a esquerda. E escamotear a própria história da esquerda. A história da esquerda visceral, que a gente sabe, tudo bem, alguém pode falar que a esquerda se modificou ao longo dos anos, mas a história de morte, de autocracias, de socialismo que se transformaram em ditaduras, de ditaduras que massacraram, perseguiram direitos individuais e mataram pessoas. E a história do PT, especificamente, ainda que não tenha matado ninguém, pelo menos não de maneira calculada, né? É uma história de cooptação, é uma história de conluios, é uma história de capitalismo de Estado, é uma história de compra de parlamentares, de corrupção, uma história de estímulo a ódios identitários, que a nova esquerda que se adapta agora é uma esquerda que promove raiva entre brancos e negros, entre mulheres e homens, que coloca pessoas como vítimas preferenciais para estabelecer um novo tipo de proletariado. E mesmo a história econômica, quando o Veríssimo fala de exclusão social, como uma pessoa não pode ser de esquerda no Brasil ou fora dele. Ora, foi o capitalismo, que é um advento, entre aspas, de direita, que tirou mais de 2 bilhões de pessoas da miséria dos anos 90 para cá. Eram, se eu não me engano, 2 bilhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, hoje são 600 milhões. É a mesma crítica que se faz, por exemplo, ao discurso do Papa Francisco, que fala mais ou menos a mesma coisa. O crescimento econômico alija pessoas, ele exclui pessoas. Não, o crescimento econômico, advindo de uma sociedade de mercado, mercantilista, uma sociedade, entre aspas, de direita, que promove um capitalismo, talvez adoçado por um tipo de resquício utópico de uma esquerda que sobra, eventualmente promove, ao contrário, é a inclusão de pessoas. Então, é uma ignorância calculada do Luiz Fernando Veríssimo. Ele se refere à desigualdade, talvez, também, Adriles, que... Mas a desigualdade acaba gerando também. Exatamente. A desigualdade não é o problema, meu caro. O problema é a extrema pobreza e a miséria. Se você coloca países como Singapura, a desigualdade é muito pior do que a Etiópia. Mas Singapura, o mais pobre é muito mais rico do que o mais rico da Etiópia. Então, o Veríssimo, ele tem uma visão muito fechada, muito canhestra. E é aquilo que eu falo exatamente de uma coisa psíquica da pessoa que passa 70 anos acreditando num tipo de mundo, num princípio de mundo, ainda mais no Brasil, que você teve 30 anos de uma ditadura positivista, que não tinha nada de livre mercado, que foi a ditadura militar que a gente teve aqui. E aí, quando alça ao poder um tipo de sonho vivo que ele tinha encarnado no PT, e esse governo faz exatamente tudo ao avesso do que ele acha que ia fazer, que promove corrupção, que promove miséria. Até o crescimento do PT foi inflacionado, exatamente, você teve um boom de crescimento nos primeiros anos dos anos 2000 e depois voltou tudo atrás. E aí teve a distribuição de renda realmente entre banqueiros, entre capitalistas, entre empresários, empreiteiros, etc. Então, e isso não é exatamente uma contradição com o princípio de uma esquerda que o Veríssimo escamoteia muito bem na sua entrevista. Que o princípio da esquerda qual é? Você servia uma causa utópica, e aí sim, quando o Veríssimo fala de um PT de raiz, o PT de raiz é o mesmo que está aí até hoje. Você serve uma causa utópica e usa dos instrumentos de poder, que ele acha que são burgueses capitalistas, para se locupletar. Ele promove roubos, furtos, apropriações, subornos, para crer numa utopia que vai chegar no futuro. Isso é um princípio leninista, lá de 1917. Mas essa utopia nunca chega. Enquanto isso, há roubos, cooptação de pessoas, cooptação de partidos, enganos, às vezes assassinatos, não sei, eventualmente, e isso tudo o Veríssimo escamoteia perfeitamente bem, mas eu acho que ele escamoteia inconscientemente, porque ele sabe disso tudo, porque ele é avesso a perceber o mundo para além daquilo tudo que ele acreditou nos seus mais de 80 anos de existência. Infelizmente, o Veríssimo, nessa entrevista, ele coloca a sua verve, a verbal, ao seu brilhantismo, a serviço de uma ignorância ilustrada sobre o princípio do que é a esquerda. Agora, olha só, para além da visão política que você tão bem detalhou aí, Adriles, tem uma outra questão, Vini, que me chamou a atenção também, que é quando ele fala sobre a fake news em relação a ele mesmo, a artigos que ele jamais escreveu. E foi elogiado. É claro que é uma entrevista, como a gente disse, calculada, uma entrevista cheia de verniz, porque foi feita por escrito, não tem a espontaneidade, mas ali ele já coloca, até com algum bom humor, ele diz assim, tem muita coisa que escrita em meu nome, que não é minha, mas digna de elogio. Claro, evidente
evidentemente que uma brincadeira, uma piada. Mas ele, ô Vini, aliás, quem aqui nessa bancada não recebeu um texto na vida assinado Luiz Fernando Veríssimo e que nunca ele sequer redigiu? E o que eu achei interessante da entrevista também é que ele não é um cara avesso às tecnologias, né? As novas formas de escrever, de ler também, os conteúdos ali, os livros. Ele menciona até, né, que os robôs no futuro vão poder pensar pelas pessoas. Então ele é um cara que ele fala que o importante é a forma, né? Não é a forma, o importante é o conteúdo, o importante é o que você tem ali a dizer. E com relação a fake news, às redes sociais, ele trouxe esse ponto e ele também falou que a maior crítica que ele tem com relação às redes sociais é o ódio, né, dela. E ele fala assim, o mundo não é o mundo lugar... não é ruim. O ele mundo só é não mal é ruim, mas ele é mal frequentado frequentado por pessoas más, né? Aliás, é interessante até essa resposta dele. Sim. Pra gente amarrar só e fechar esse assunto da entrevista do Veríssimo, Adriles, tem uma outra e última questão aqui que eu tava observando, que é quando ele fala sobre controle da mídia. Muito obrigado, eu me esqueci desse ponto. Eu acho interessante porque ele do coloca no colo do governo... Fala, né? E fala da volta do AI-5. Isso é uma inversão completa. Ele coloca no colo do governo atual, do governo Jair Bolsonaro, a questão do controle da mídia. Não é absurdo ele só esquece de dizer que esse assunto ebuliu... burocraticamente levantado pelo governo do PT. Aliás, pelas mãos do senhor José Dirceu. Exatamente, e foi um projeto de lei. O finado Luiz Guxiquem, que também foi ministro do governo Lula e controlava as verbas publicitárias. E eles tinham ali uma mão pesada e fizeram um enorme esforço para tentar passar pelo legislativo. É um projeto de lei, é diferente uma tentativa de controle social da imprensa, uma tentativa de controle social da mídia. Ou seja, brotou e quase foi adiante nos anos Lula. Esses anos que o Veríssimo tanto gosta e tanto defende. E não no atual governo Jair Bolsonaro. Diga lá, Adriles. Existe uma diferença pontual entre estabelecer burocraticamente um projeto de lei que regula, quer dizer, censura a mídia, do que um governo que se contrapõe a uma mídia, que critica ou faz críticas acerbas à mídia, ou inclusive deixa de repassar verba para algum tipo de emissora ou jornal que ele acha que não está se comportando bem. Isso sim pode ser criticável, mas há uma diferença abissal de alguém que tenta ordinariamente, pelas estruturas do Estado, regular e orientar a direção de uma mídia independente, que foi o que o PT, o governo que ele apoiou e ainda apoia até hoje, pelo visto, que fez. O governo Bolsonaro se contrapõe àquilo que ele acha que são erros da mídia. É outra coisa, é um princípio democrático.